É importante entrar em contato lá no grupo, né, do WhatsApp do nono ano. Bom dia, Sara. Ohana também entrou na nossa conversa. Tudo bem com você? Tá ouvindo? Sara? Oi, agora tô ouvindo. Oi. É a Sara ou é a mãe? Sou eu, Sara. Seja bem-vinda na nossa conversa. Obrigada. Bom, aqui estão presentes as coordenadoras, Rosana, Danusa, as professoras Débora, Ana Valéria e eu, professora Glaucia, tá bom? Essa conversa está sendo gravada, tá? E depois eu vou disponibilizar o link da conversa no grupo de vocês, assim os pais conseguem acompanhar depois também. Então, nós vamos conversar hoje sobre o valor da educação. Eu gostaria de, antes de começarmos, né, que vocês sabem, entendem, qual que é o valor da educação para a mãe, né, para a mãe do Davi, Ojeda, e também para a Sara. O que vocês têm a nos falar, assim, como que vocês veem a educação? A Sara para a vida dela, né, e a mãe do Davi para a vida dele. Pode falar. Bom, o Davi, assim, eu ando conversando muito com ele por causa que ele gosta muito de jogo, essas coisas eletrônicas, essas coisas que é normal para a idade dele, tal, até despertar interesse e gostar, né? Aí ele estava muito envolvido com isso e eu peguei e coloquei horas para ele, né? Para ele parar e ficar um pouco, tal hora, né, no jogo, depois fazer as atividades e depois ele pode ter o lazer dele, né? Mas e ando falando para eles que o estudo dele vai ser para ele, não vai ser para mim, não vai ser para mais ninguém, né? Que ele vai estudar para ele poder trabalhar, ter um emprego melhor, para não ter que fazer o trabalho assim que nem o pai dele, o padrasto dele faz, né? Que é trabalho puxado, serviço qualquer, serviço braçal e tal. Então, ele tem que dar valor no estudo dele, que mais para frente ele não vai precisar fazer esse tipo de trabalho, né? Se ele estudar. Muito bem, Dayana. Obrigada pela participação. É de muito valor sua participação na nossa conversa. E a Sara? Como você vê o valor da educação, Sara? Pode falar. Oi, bom dia. Meu nome é Denis, eu sou o pai da Sara. Tudo bem? Bom dia, pai. Você pode me reformular a pergunta de novo, por gentileza? É que eu estava perguntando para ela, né? Eu não sabia que o senhor estava presente. Nós estamos aqui online hoje, é um dia letivo. Está a coordenadora presente na sala, a coordenadora Rosana, a coordenadora Danusa, a professora Ana Valéria, a professora Débora, a professora Rosângela e eu, professora Glaucia, a mãe do Davi Ojeda, a senhora Dayana, né, e o senhor. Por enquanto, né? E a nossa conversa hoje é sobre o valor da educação para a vida do seu filho, da sua filha, para a vida deles, né? E aí eu perguntei para a Sara, qual que é o valor, como é que você vê esse valor da educação para a sua vida, né? O que significa essa palavra, né? Essas palavras, valor da educação para a vida dela, no caso. Aí eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. Ok. O valor da educação é uma coisa inestimável, né? Porque a educação ela não serve para a escola. A educação serve para a família, é a base familiar, né? Na escola se aprende as matérias, né? E
se aprende esses valores, né, que ela vai levar para o futuro dela referente a trabalho, né, estudos, né, profissão, né. A educação, ela começa em casa, né, a educação é dever dos pais, né. Então, o valor da educação é a base de como ela vai proceder na, na sociedade, em qualquer ambiente que ela tiver, né? Então, o que a gente procura passar aqui em casa, né, tanto eu quanto a minha esposa, né, é a educação que ela vai levar, né, tanto para a escola, quanto para futuramente para o trabalho dela, futuramente para a faculdade dela, né? São os valores, né? Os valores que nós como pais, né, impregnamos nos nossos filhos, né? Para que eles venham viver bem, né? Numa sociedade ou qualquer ambiente, né? Futuramente de trabalho, né? Onde eles estiverem, né? Então a educação é algo é algo muito importante, algo muito importante que se os pais não tiverem atento para isso, a escola não vai ensinar. A escola não vai ensinar e também não é o papel dela, né? Então é uma coisa que nós levamos muito a sério aqui em casa, né? Eu acho que eu respondi a sua pergunta, seria isso mesmo? Sim, exatamente, pai. Muito obrigada pela participação. Gostamos muito da sua resposta, né, da sua participação no dia de hoje. E o valor da educação ele é uma palavra muito ampla, né? Porque ela vem desde o seio familiar, perpassando aí pela trajetória das amizades, né? Chegando na escola, então a criança ela já chega com esse valor na escola, e a escola tem o papel de complementar. É como se ela chegasse já na escola, digamos assim, numa bateria, comparando com uma bateria, já pela metade, né? E a escola tem esse papel de carregar a bateria aí até o final. Muito obrigada. Jussara entrou também. Tudo bem, Jussara? Bom, vamos começar com os nossos slides. Nós preparamos alguns slides para a gente conversar, né? Para direcionar nossa conversa. Vocês podem interromper, falar a hora que vocês quiserem, tá? As professoras também, as coordenadoras, as mães, os pais podem conversar. É uma conversa hoje. Não é bem uma aula, nem uma palestra, tá bom? Nós pensamos sobre as oportunidades, né, que a educação nos proporciona para as transformações das vidas, né, dos alunos, desses jovens, dessas crianças. Então, como eu esqueci o nome do senhor, do pai, a Sara. Oi, meu Denis. Pedro? Não, é Denis. Ok. O meu falhou a ligação. Bento? Você quer que eu repita? Denis. Denis. Obrigada. Denis. É que falhou a ligação bem na hora. Desculpa, pai. Então, como o senhor Denis falou sobre as oportunidades, né, para a Sara, no caso, de trabalho, né, ele tocou no assunto, assim, de faculdade, de trabalho, de futuro dela. Então, a gente também pensa nessas oportunidades de que o jovem, a criança, o jovem, ele seja inserido, né, no mercado de trabalho, que ele siga a sua vida, siga a sua família, né, e que tenha condições de seguir sua própria caminhada, né, com os seus próprios passos.
Lembrando a questão da... A gente começa a nossa conversa com a Constituição Federal, né, do nosso país, a Constituição Federal da República Federativa, né, do Brasil, onde fala sobre a importância da educação. Então, nós temos aqui, deixa eu só abrir o slide, que está... Essa tarja preta pega bem embaixo. Então, assim, a Constituição Federal, para quem sabe, ela é um documento maior, né, em que todos os outros documentos se baseiam. Então, o artigo 205, ele já fala, bem como o senhor Denis falou, né, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que é essa cidadania que tanto se fala? Alguém tem alguma ideia, tanto a Dayana quanto o Sr. Denis, o Alfaro, a Jussara, sobre o que significa cidadania, que a gente tanto discute? Porque todo mundo fala preparar o jovem para ser um bom cidadão. O que seria esse bom cidadão? Dayana, Denis. Então, na sociedade é a gente cumprir os nossos deveres, né, e ter os nossos direitos garantidos por nós mesmos, né, sendo bons cidadãos, que significa caminhar num linear, né, e ser correto, né, conforme a todos, né, em convivência na sociedade. Muito bem, Dayana. Vai da Sara, gostaria de falar? Oi. Oi. Então, para mim, ser um bom cidadão é aquele que exerce a função, né, de respeito, né, de respeito ao próximo, né, de viver, né, e exercitar, né, as leis, né, incumbidas, né, perante aquela sociedade, né? Você andar em harmonia, né, com todos, né, respeitando a todos, né, é referente a isso. Muito bem. E que viva em harmonia na sociedade, né? Que saiba isso mesmo, pai. Saiba respeitar o próximo, saiba viver em harmonia na sociedade. E isso a Constituição Federal, ela já previa, né, lá em 1988, falando da educação. Aí eu coloquei aqui uma definição de cidadania, porque o jovem ouve isso direto na escola, mas nem sempre eu acho que está claro, né, na cabeça do jovem. Então, cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado, ou seja, na sociedade. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente em uma obrigação do outro, conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Resumindo, ser um bom cidadão, né, como a mãe Dayana falou e o pai Denis falou, é estar em harmonia com a sociedade e saber respeitar os direitos, ter, né, esses direitos respeitados e respeitar também no sentido dos deveres. Tudo bem? Gostaria de contribuir mais alguma coisa? Professoras, podem... Eu acho que o que você colocou aí já complementa tudo. Porque o pai,
A gente sempre fala sobre isso, né, com o jovem. Ah, tem que ser um bom cidadão, tem que ser cidadão, tem que ser cidadão do bem, mas a gente não deixa muito claro isso para a criança, né, para o jovem. O que é ser um cidadão? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é uma lei que regulamenta a educação no nosso país. Desde 1996, todas as escolas públicas e privadas seguem essa Lei de Diretrizes e Bases. E lá no seu título 1 da educação, fala assim, deixa eu só abrir aqui. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No artigo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, assim, como o pai falou, né, ele falou que a educação vem de berço, que é papel da família, mas a educação ela é um valor, né, muito mais amplo, porque quando a criança, o jovem está dentro de casa, ele recebe todos os valores, os costumes, né, os ideais da família. Nós chamamos isso de cultura familiar. Mas e quando ele sai de casa, está longe dos pais, longe da família? Então, ele recebe outro tipo, né, de cultura. Então, nós temos, na definição da palavra de cultura, nós temos várias definições para a palavra cultura. Porque ele aprende com os amigos, ele aprende na escola, ele aprende na televisão, ele aprende nos rádios, nos filmes. Então, tudo que perpassa a vida do jovem está ensinando alguma coisa. E ele vai agregando esses valores. É por isso que o papel da família é tão importante. Por quê? Porque a família vai filtrar o que o jovem pode assistir, o que ele pode jogar, o que ele pode ouvir, né? Com quem que ele pode sair, que escola ele vai frequentar. Então, o papel da família nessa consolidação, né, do processo de ensino e aprendizagem é muito importante, porque a família ela vai estar aí desenvolvendo, né, esse filtro do que pode e o que não pode, certo? Então, a LDB ela já prevê isso daí, e também na questão desse artigo 2º, falando da escola. A escola deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Pai e mãe, aí a Jussara que não falou oi ainda, né, Jussara? O que seria esse mundo do trabalho, essa prática social para a vida do seu filho, da sua filha? Dayana, o Denis, o que vocês esperam, né, do mundo do trabalho para os seus filhos? Querem que eles trabalhem, não querem? Como que é o pensamento de vocês? Eu posso responder? Sim, por favor. O que eu espero, né, referente como foi citado, né, o mundo do trabalho, né, eu espero que ela faça, né, ela trabalhe em algo, né, que ela ame, né, que realmente seja a vocação dela, né, mas só que o mundo do trabalho, né, ela se compete ao meio ambiente que ela vai estar, né, referente às instituições, né,
E dentro também dessas instituições também tem as suas culturas, né? Também tem processos de comunicação, né? Então, são vários fatores, né, que o mundo de trabalho oferece, né, para a pessoa, né? Mas o que eu espero para ela, né, como um pai, né, que se ela trabalhar, né, em algo que é aquilo que é a vocação para ela, né, no meio da sociedade, né, ela é referente ao ambiente, referente à instituição, referente ao que ela vai receber ali dentro, né, como cultura, comunicação e tudo mais, ela vai fazer com excelência. Eu não sei se eu respondi certo referente a isso, né? Mas é o que eu penso. Muito bem. A Daiane, gostaria de falar? Bom, o que eu procuro falar e conversar com meu filho, né, sobre o mundo de trabalho, né, sobre a vida em si, é que ele é um menino, assim, muito cheio de sonhos, né? Ele fala, assim, desde pequenininho ele fala que ele vai ser cientista. E eu falei para ele que desde sempre que isso é uma possibilidade, sim, que ele pode acreditar nos sonhos dele, sim, mas ele tem que fazer por merecer e tem que consolidar isso e tem que buscar. Hoje ele fala muito sobre, ele gosta muito de astronomia, estrelas, essas coisas, ele quer pesquisar isso, né? E eu falei para ele que eu posso dar incentivo para ele, eu posso procurar colocar ele nos lugares e encaminhar, né, a vida dele. Só que isso vai depender dele, todos os resultados, né, do que ele quiser, eu posso só direcionar ele, mas tudo que ele vai conseguir no futuro dele, no trabalho, se ele vai trabalhar com isso ou não, vai depender dele tudo e as convivências que ele for fazendo daqui para frente na vida dele, né? Tá. Isso mesmo. A família é muito importante, né? Nesse direcionamento. Glaucia, Oi, pode falar. A professora Ana Valéria, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, a questão do trabalho, complementando a participação dos pais. Posso falar? Sim, claro. Então, quando a escola, a educação acaba, o objetivo final, acredito que fica sempre essa questão do trabalho, né? Que é o que nós almejamos, que no futuro os nossos alunos sejam bem-sucedidos profissionalmente, com essa base da educação que ele recebe primeiramente em casa e na sequência o trabalho desenvolvido nas escolas e universidades e assim por diante. E, assim, um fato muito interessante, muito importante, que às vezes a gente acaba deixando passar batido, acredito, assim, na fase do ensino fundamental, a segunda etapa do ensino fundamental, e principalmente agora no 9º ano, é que às vezes, com a correria do dia a dia, a gente percebe tanto nós, os professores, atribulados em cumprir currículos e prazos, nos esquecemos desse detalhe, e tanto quanto os alunos também, que seria o quê? Tratar com mais carinho essa habilidade do estudante, essa vocação, o que interessa, o que vai interessar ele para o futuro, para que ele venha para a escola realmente sabendo o que ele vai tirar de proveito disso, para ele construir essa vocação, essa tendência, esse sonho, né, que ele almeja para um futuro profissional. Então, no adolescente, às vezes é fácil, ele chega na escola, ele vai cumprir com as obrigações, mas acaba deixando de lado o real motivo dele estar ali, naquele ambiente, naquele dia, estudando aquela determinada matéria, né?
Então, eu acho interessante a gente valorizar isso, tanto o aluno, né? Ele saber qual que é o sonho dele, qual que é a vocação, o que eu quero fazer do meu futuro, o que o meu estudo vai estar... Oi? Pode falar, professora. Ah, tá, já estou concluindo. Então, assim, o que esse estudo realmente vai colaborar para que ele efetive e realize esses sonhos lá no futuro. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente trabalhada, desenvolvida pelo professor, para estar sempre lembrando esse aluno, e os pais também, né? Por que você está indo para a escola? Enfatizar isso, para não perder o foco. Né, que o estudo hoje ele está sendo tão importante porque é como se fosse um tijolinho. Cada tijolo que ele acrescenta nessa construção é aonde ele vai se tornar lá na frente o profissional que ele deseja, né? O sonho que ele deseja realizar. E assim, é isso. Muito obrigada, professora. Rosana, gostaria de falar? Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom estar com vocês hoje de manhã, ouvindo, né, as falas dos pais. É tão bom quando a gente tem a chance de socializar as nossas visões, as nossas opiniões, e eu estou muito feliz. Eu só queria colocar, porque todas as falas, né, dos pais, com certeza vem de encontro ao que eu acredito, como mãe, aqui não como professora, estou como mãe, e eu acredito que uma das coisas que eu também tenho que priorizar na educação dos filhos, e aí eu falo... A solidariedade entre as pessoas, né? A solidariedade, ajuda, a gente ajudar o outro. Está cruzando, né, as conversas. Cruzando. Eu acho que a Rosana... Só um pouquinho. Rosana, só um pouquinho que a professora Rosângela estava terminando. Aí eu te chamo. Professora Rosângela. Sim. Professora Rosângela está como mãe hoje, né? Mãe da Juliana, hein? Então, é mais assim, a tentativa de falar da importância. Eu estou na sala de aula há muitos anos, tenho 2 filhos, então a gente já tem uma experiência, né? Não só como mãe, como professora também. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que valorizar em todos os ambientes é a questão das relações interpessoais mesmo, né? E foi falado aí o respeito, que eu acho que é a palavrinha mágica, que acaba sendo a solução para todos os problemas, em todos os sentidos, quando falamos de relacionamento. E nós estamos falando de trabalho, né, no ambiente de trabalho. E a minha visão é que, lá na escola, desde o prezinho, né, quando eles começam a se socializar, até sair, né, da faculdade, nós estamos com essa visão, né, das relações interpessoais, o respeito, né, a empatia, o cuidado com o outro, o respeito às ideias contraditórias, e tudo isso vai fazer diferença lá no trabalho dele, né? Quando ele estiver realmente no ambiente de trabalho, tudo isso vai pesar. E aí a gente fala, mas se aprende lá, isso se aprende lá no ambiente de trabalho? Eu acredito que não. O investimento é desde bebê, né? Que a gente tem que cuidar dessa criança, chamando a nossa atenção como pais, como professores mesmo, o tempo todo, para esses detalhes, né, de relacionamento, de respeito ao outro. E isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, porque quando você respeita, você consegue, por exemplo, numa aula,
compartilhar com os colegas, ouvir o professor, né? Isso, em todos os sentidos, isso vai ter um resultado positivo lá na frente. Então, cuidar dessas relações interpessoais, para mim, é uma das coisas fundamentais, né? Se a gente quer um bom resultado lá no ambiente de trabalho, posteriormente, né? Quando a gente pensa na educação. É isso. Obrigada. Muito obrigada, professora e mãe. Rosana, coordenadora, gostaria de falar? Rosana, coordenadora, gostaria de falar? Tudo bem? Então, prosseguimos. Enquanto a Rosana acho que deve ter problema. Vou pular agora, que eu estou um pouquinho ocupada, tá? Depois eu falo, tá? Tá certo, tá certo. Bom, continuando, gente, sobre essa conversa, né? Nós vamos falar um pouquinho mais do mercado de trabalho, então, que a lei de diretrizes e bases da educação, os parâmetros curriculares nacionais da educação, a base nacional comum curricular da educação, todas falam do mercado de trabalho, né? Então, assim, os documentos que a escola se norteia, eles citam, né? Eles falam sobre o mercado de trabalho. Então, o que é isso? O que é o mercado de trabalho? É uma dos mais importantes aspectos da economia de um país. Hoje, né, a gente pode ver aí a economia do país fragilizada por conta dessa pandemia do Covid-19. Então, no mercado de trabalho, pessoas são recrutadas por empresas que contratam mão de obra das pessoas, especializadas ou não, mas em troca de salários. E o mercado de trabalho é onde os empregadores encontram os empregados. Bom, o mercado de trabalho, então, é o que movimenta, né, a sociedade por meio da economia, certo? Então, por isso que os documentos nacionais de educação, eles têm essa preocupação de que as pessoas consigam ser inseridas no mercado de trabalho. A Base Nacional Comum Curricular, não sei se os pais sabem, mas é um novo documento do governo federal que vem em substituição aos parâmetros curriculares nacionais, que era um documento que nós utilizávamos desde a década de 80, 90, né, 2000, na verdade, até 2 anos atrás. Então, a BNCC, como ela é chamada, ela visa garantir o direito dos alunos a aprender e a se desenvolver, contribuindo para o desenvolvimento da plena cidadania. Olha aí a palavra cidadania de novo, né? Que os nossos alunos eles tenham pleno desenvolvimento da cidadania, ou seja, que sejam cidadãos, né, de bem, inseridos no mercado de trabalho, que sigam com sua vida, com a sua família, né, na mais harmonia, na paz. E aí vem também a BNCC discutir um novo termo, né, dentro da educação, que é chamado de equidade. Equidade, ela é uma junção de igualdade de oportunidades e respeito, né? Então, a equidade, ela é um pouquinho diferente de igualdade. A equidade, ela supõe a igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e aprender na escola, por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos têm direito garantido lá na Constituição Federal, certo? Então, a base, nós vamos falar bem rápido sobre a BNCC, é um novo documento que norteia as escolas públicas
e privadas do nosso país. E ela tem essa preocupação, né, com equidade, cidadania. Ela também se preocupa com outros eixos, né, com outros temas, que são os direitos das crianças e adolescentes. Tem no Estatuto, né, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Também aborda educação para o trânsito, preservação do meio ambiente, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Por que nós trouxemos essa conversa para os pais? Para que os pais entendam que não, por exemplo, eu, professora de inglês, eu não ensino só gramática, eu não ensino só o conteúdo. Eu, professora de inglês, eu trabalho esses temas com os jovens, com seus filhos. Nós trabalhamos em inglês, mas temas voltados para os direitos, para a educação para o trânsito, preservação do meio ambiente, alimentação. Então, dentro das nossas aulas, existem essas discussões sobre esses temas aqui, que são provisionados pela BNCC, que é essa Base Nacional Comum Curricular. Também trabalho os direitos humanos, saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. Então, todos esses temas em negrito são temas abordados dentro da aula de português, matemática, arte, né, inglês, educação física e etc. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular pede que os professores trabalhem com esses assuntos, com esses temas aqui, tá? E isso é agregando o quê? Valor para a educação. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esses temas? Posso fazer uma pequena contribuição? Pode falar, por favor. Então, eu gostaria só de dar destaque a isso que você colocou, né, sobre as competências gerais da BNCC, né, que eu acho que vai de encontro com tudo que foi falado hoje aqui, sobre a questão do mercado de trabalho, né, que a escola ajuda a preparar, sim, para o mercado de trabalho, mas a escola também tem uma grande... tem um grande prazer também em relação a esses valores, que vem um documento norteador, que a gente trabalha em sala de aula, então, assim, o aluno não é preparado somente para o mercado de trabalho, mas sim para ser um cidadão, né, que tem as suas responsabilidades, tem seus direitos e deveres, e a gente tem que pensar que essa boa formação desse cidadão vai trazer para nós, de um modo geral, não só para o próprio aluno, mas para a sociedade em geral, vários itens, várias contribuições, né, como uma saúde melhor, né, uma educação melhor, combater várias coisas que eu coloquei, inclusive, em destaque nos próximos slides, mas acho que aqui seria o momento de estar falando também sobre isso, para dar esse foco para essas questões, né, que a base traz, esse novo documento traz, sobre os valores, né, que é o que a gente está pretendendo discutir aqui hoje. Professora, eu vou passar já para os slides da senhora, por conta do avançar do nosso tempo, tá? Então vamos lá. Deixa eu só passando aqui, só um minutinho. Pode ir falando. Gente, agora a professora Débora Lacerda, né, vai falar com vocês. Passo a palavra para ela. Eu vou até tirar o meu vídeo. E, professora, pode abrir o seu vídeo. Então, a gente já começou a conversa, né, falando sobre o mercado de trabalho, né, sobre o que é realmente uma educação de valor, né. Então, eu coloquei alguns itens aqui para a gente poder refletir, né. Uma educação de valor requer não somente os conteúdos disciplinares, mas também o acesso a uma cultura mais global, né, que foi o caso já que o pai da Sara colocou, né, a questão da cultura
cultura, né, do acesso à cultura, né, uma visão de mundo, né? Será que a escola está dando conta disso, né? Será que a escola é responsável por tudo isso? Então, assim, eu coloquei o objetivo para a gente poder pensar, refletir, não é uma coisa que a gente precisa colocar aqui agora como se está ou se não está, mas eu vejo que é uma reflexão que a gente já vem fazendo desde o início da aula, né? Inclusive os pais, o pai da Sara, a dona Daiane, né? Eles elencaram refletiram sobre esse pensamento, né? Depois eu havia colocado o mercado de trabalho, né? Será que a educação é valorizada apenas como uma condição para a entrada no mercado de trabalho? Que foi o que eu acabei de colocar, né? Para uma carreira de sucesso? Sim, está, sim, sendo colocada para um mercado de trabalho, para uma carreira de sucesso, né? Que todo pai, toda mãe pretende para o seu filho, né? Mas até que ponto essa educação, ela visa só o mercado de trabalho, né? E coloquei um pensamento também de um poeta irlandês, que ele diz o seguinte: a educação não é um balde que contém, mas é um fogo que incendeia. Precisamos abandonar o balde que contém e partir rumo à chama que incendeia. E essa chama nada mais é do que a curiosidade, a própria busca pelo conhecimento. Como que se acende essa chama, né? E aí eu acho que vai de encontro com o que os pais colocaram, que a professora Cláudia colocou, que tanto a escola quanto a família, ela é responsável por acender essa chama, né? Para instigar esse aluno, esse cidadão, a querer ter um futuro melhor, a querer ser alguém na sociedade que faça a diferença, né? A ter uma visão de futuro para a sua vida, porque a gente vê muito hoje em dia alguns jovens não têm essa visão de futuro, né? Você pergunta, o que você pretende ser, né? E aí você vê que não tem essa possibilidade de um ser, né? Ser depois. Então, acho que a gente tem que enxergar isso nos nossos filhos, nos nossos alunos, né? E aí eu coloquei os impactos da educação são profundos, mas eu coloquei alguns para a gente poder visualizar como que a educação não prepara só para o mercado de trabalho. Um aluno que ele tem essa visão, né, do valor da educação, ele pode promover futuramente com o seu estudo, com a sua profissão, com a sua formação, né? Combater a pobreza, fazer a economia crescer, né? Promover a saúde, né? Quando nós temos cidadãos comprometidos, a nossa saúde melhora, diminui a violência, né? As pessoas vão ter direito e acesso aos seus direitos, né? Ajuda a proteger o meio ambiente, eu enxergar o que eu posso, o que eu não posso usar, né? Cuidar de coisas, cuidar da natureza, né? A pessoa se torna mais feliz, ela vai ter uma vida profissional melhor, uma vida pessoal melhor, fortalece a democracia cidadã, porque eu vou argumentar sobre fatos, eu vou saber aonde Você está fazendo aí? Tá? Desliga essa torneira. Oi? Não, desculpa. Tudo bem. Então, assim, ajuda a compreender o mundo, né? Eu acho que isso é importante. Esses itens, assim, acho que falam de um modo geral o que uma educação de valor traz para a vida de uma pessoa, né? De um indivíduo. E eu coloquei uns itenzinhos aqui só para a gente refletir mais, né? O que é um desenvolvimento integral, né? O que é um aluno, uma pessoa se desenvolver integralmente, né? Buscamos uma educação que vai preparar as pessoas não apenas para ir bem na vida escolar ou em suas profissões, mas também para serem cidadãos responsáveis, solidários e éticos em suas atitudes e crenças. E foi já o que a professora Cláudia destacou, que a professora Ana Valéria também já falou, que os pais também já falaram, né? Então, assim, vai tudo de encontro para a gente finalizar. A gente vê que a ideia de um modo geral, ela se concentra numa mesma ideia, né? Que um cidadão, se ele tiver uma educação de qualidade, se ele saber realmente o valor da educação, ele vai ser uma pessoa responsável, solidária e ética perante a sociedade, né? Para finalizar, a gente está quase finalizando aqui as ideias, depois a gente acrescenta mais alguma coisa. Um pensamento de Aristóteles, que eu achei muito conveniente aqui no momento, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Então,
nós temos o que ele quis dizer com esse pensamento, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. Então, o que eu sou, o que eu faço, vai me tornar uma pessoa melhor ou não, né? Depende da minha visão, né? Mas se eu manter isso como hábito, isso vai ser perpassado, né? Vai seguir em frente, né? E, por último, isso aqui é uma fábula. Eu achei muito interessante ontem pesquisando e achei legal trazer para todo mundo. Envolvimento versus comprometimento. Eu coloquei só as figurinhas aqui para poder falar da fábula. Essa fábula fala do porco e da galinha e fala sobre essa questão do envolvimento e comprometimento. Como o nosso tempo é curto, eu vou fazer assim, um resumo dela. Ele traz a história do porco e da galinha dizendo o seguinte, que ele vai fazer um prato com bacon e com ovo, né? E traz a questão da galinha, porque a galinha bota o ovo, né? E vai para os seus afazeres diários, né? Faz o que ela quer. E para ter o bacon, infelizmente, ou o porco perde uma perna, ou até a própria vida, né? E aí ele destaca até que ponto a galinha é envolvida ou comprometida com a questão, e a mesma questão do porco, até que ponto ele é envolvido e ele é comprometido. A galinha, nesse caso aqui, ela teve um envolvimento, né? Porque ela botou o ovo e foi fazer seus afazeres domésticos. Agora, o porco, nesse caso aqui, ele teve um comprometimento maior, porque ele foi capaz de dedicar a própria perna para poder ter esse bacon. Isso não significa que na vida a gente tem sempre que ser, né? Como que eu vou dizer? Isso não significa que a pessoa tem que ser sempre galinha ou sempre porco. A gente tem os vários momentos das nossas vidas, a gente tem que escolher quando a gente deve estar envolvido e quando a gente deve estar comprometido. Então, assim, eu quero deixar aqui uma pergunta. Até que ponto nós estamos comprometidos ou envolvidos com a educação, né? Tanto isso para os alunos como para os pais. Até que ponto eu estou envolvida, até que ponto eu estou comprometida com a educação do meu filho, até que ponto eu estou envolvida ou comprometida com a minha própria educação, com o meu próprio conhecimento. Pode prosseguir, Glaucio. Quer finalizar? Uhum. Só um minutinho, deixa eu só parar aqui. A minha internet está ficando ruim. Estou abrindo aqui. Bom, gente, deixa eu parar a apresentação. Eu gostaria de saber dos pais, né, Daiana, o Denis, se vocês gostariam de acrescentar alguma fala, alguma coisa. Oi, eu acho que Daiana, essa explanação, né, da professora que ela deu aí, essa fábula aí, eu acho que fecha tudo, né? Então é prosseguir nesse conceito mesmo, né, para que os nossos filhos, né, alcancem o êxito, né, como cidadão, como indivíduo, né? Então é isso. Obrigado por tudo aí, tá? eu que agradeço a participação, foi de muito valor, né, para a nossa conversa hoje, a participação Daiana, as professoras Rosângela, a Valéria, a Débora, a coordenadora Rosana, Danúbia, desculpa, e a Jussara também entrou, ficando quietinha, né? Então, a gente já caminha para o encerramento. Eu vou agradecer, aí cada professora vai agradecer também. Muito obrigada, então, e a gente se fala pelo WhatsApp, né? O grupo do 9º ano. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer aos pais que participaram, aos meus colegas, lembrando que, encerrando, falando sobre a educação, dizer que é um aprendizado que a gente leva realmente para a vida toda, não apenas para conseguir um currículo, mas é como evoluir e crescer como ser humano,
A educação não fica só restrita dentro dos muros das escolas, das universidades, a gente realmente leva para a vida toda e tem que sempre estar indo buscando essa educação. Então, realmente, ela é muito valiosa, né, para todo ser humano. Então, eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Amém. Amém. Professora Débora. Eu quero agradecer a participação dos pais, né, das colegas, das coordenadoras. Foi um papo muito bacana, né, uma discussão muito legal, que todos deram suas contribuições. E eu desejo um bom final de semana todo. E contem com a gente está disponível lá no grupo do WhatsApp da escola. Podem pedir para os participar, tirarem as dúvidas. A gente sente falta dessa participação. Acho que a gente sente falta da sala de aula, na verdade, né? Mas, infelizmente, o momento não é propício para isso, e a gente tem que continuar dando sequência ao nosso trabalho da maneira que a gente consegue, né? Então, bom final de semana, bom descanso a todos. Muito obrigada. Obrigada. Daiana? Então, é só isso mesmo. Agradecer, né, pela participação, e a gente sabe que não é todo mundo que participa, todos os pais, seria muito mais interessante, muito mais gente estar discutindo e estar conversando, né, mas foi muito bom, eu gostei muito. Muito obrigada, pessoal. Espero que nas próximas reuniões, né, encontros, tenham mais pais, né? Mais alunos, mais pais, que isso se torne uma constante. Porque a era da tecnologia chega aí, né, gente? Está chegando devagar aí e adentrando nossas casas. Bom, muito obrigada, pessoal. Mais alguém gostaria de se despedir? Eu quero agradecer aos pais pela presença na reunião, nesse bate-papo, parabenizar os professores pela condução, pela exposição, né, explanação do conteúdo, dessa conversa que foi muito produtiva, e a participação dos pais cai justamente nessa reflexão final que a professora Débora colocou, né, na questão do envolvimento e do comprometimento. Quer dizer, nós temos aqui, claro que ninguém está julgando quem não pôde estar, mas quem está justamente mostrando envolvimento e comprometimento com a educação de seus filhos. Então, parabéns a todos e muito obrigada pelo dia de hoje. Bom final de semana para vocês. Obrigada, coordenadora. Bom final de semana. Bom, gente, então, obrigada. Já vou desligar, tá bom? Um bom final de semana. Obrigada, para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye. Podem sair, é só clicar no vermelhinho aí, botão vermelho.